Oi, gente! Todo mundo bem? Graças a Deus. Todo mundo bom? Todo mundo bem? A pergunta mais bonita até agora, né? A pergunta mais bonita não, a pergunta mais importante: todo mundo aqui é bonito? Sim, né? Em Cristo Jesus, né, gente? Nós somos bonitos porque Jesus tem feito uma obra linda em nossas vidas, né? Amém ou não amém? Beleza, glória a Deus. Gente, hoje nós vamos chegar ao final da nossa série deste mês, Conflitos da Linguagem Bíblica. 2 semanas atrás, nós falamos a diferença entre aceitar Jesus e receber Jesus, né? Semana passada, falamos também sobre céus e reino de Deus. E muitas vezes, quando pensamos no céu, muitas pessoas estão querendo fugir do inferno, né? E não estar na presença de Deus. E a promessa de Deus para as nossas vidas está lá no reino, né? Essa é a promessa dele para as nossas vidas. E hoje nós vamos estar conversando sobre ser ou fazer. Eis a questão. Ser ou fazer, eis a questão. Gente, outro dia eu encontrei... antes deixa eu só falar uma coisinha para você. Porque às vezes eu vou falar algumas coisas aqui e pode ser que você acha que serve para o irmão, para a irmã. Eu queria que você não fizesse isso. Então, eu fiz uma frase sozinho e eu vou ensinar essa frase para você, tá? As pás não trazem paz. Vamos falar junto? As pás não trazem paz, tá? O que isso significa, né? Pá é aquele negócio que a gente joga sempre para o lado, né? A palavra de Deus não pode ser lida com pá, tem que ser lida com enxada. Isso é muito importante, né? É tudo para mim e é tudo para você. Você tem que pegar a palavra de Deus para você. Amém, gente? Quando a gente entende isso, aí tudo vai se encaixando, tudo é uma benção. Na internet, a gente acha umas frases de efeito bonitas, né? Você já achou frase de efeito bonito na internet? Garanto que você postou lá no teu time... É time o quê, gente? No story, no timeline e por aí vai, né? Nem parecemos brasileiro, né, gente? Tudo palavra estrangeira. Mas olha só, eu achei outro dia e eu gostei demais. Umas frases assim, ó. Mais ou menos assim, eu mudei um pouquinho. Por trás de uma pessoa que fere os outros, existe uma pessoa ferida. Já viram essa frase? Por trás de uma pessoa que amarga a vida dos outros, tem uma pessoa que está amarga realmente. Por trás de uma pessoa que... Deixa eu só procurar aqui que eu tinha anotado num outro lugar. Por trás de uma pessoa sem educação, existe uma pessoa que é mal educada. Da mesma forma, uma pessoa que cura é porque ela foi curada. Uma pessoa que ama é porque ela foi amada, né? Uma pessoa que age com doçura é porque ela encontra dentro dela mesma algo doce, né? E uma pessoa que é capaz de transformar outras pessoas é uma pessoa que foi transformada. Eu não quero que isso soe para você como uma lei imutável. Isso é uma meditação.
é uma outra coisa. Mas que vale. No final das contas, nós vamos perceber o seguinte: as nossas ações, elas são reflexo direto de quem nós somos. E quem nós somos vai definir o que nós realmente fazemos. Amém, gente? E eu quero provar isso para você na palavra de Deus. E na palavra de Deus, a gente tem uma máxima, né, que para fazer uma teologia, a gente precisa de pelo menos 3 textos bíblicos. Eu acho que a gente vai fazer uma teologia aqui em cima disso, né, do ser, do fazer. E eu quero convidar você a lermos juntos o primeiro texto que está lá em Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 15. Romanos 7, 15. Olha o que Paulo diz, gente. E nós vamos fazer uma contagem aqui nesse texto. Eu quero que você me ajude a contar quantas vezes a palavra ou a ideia de fazer e agir são mencionadas por ele, tá bom? Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir. Uma, né? Pois não faço, 2, né? O que prefiro, e sim faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita mal nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. É a sexta, né? Sexta vez. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. 8. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Já foram 10, né, gente? Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, 11, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu acho que eu errei aqui uma coisa na conta, porque quando eu fiz sozinho, deu 12. Aqui com vocês eu fiquei tão assim, né, intimidado pela presença de vocês, que eu errei alguma coisa na conta. Mas 12 vezes ele fala isso, fazer, 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 o tempo todo. Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo está falando para nós, gente? Está dizendo o seguinte, que a vida cristã e o serviço para Deus não tem muito a ver com o que a gente faz. Porque o tempo todo a gente tenta fazer algo, e até mesmo algo de bom, para que Deus veja que a gente está fazendo algo bom. E quando Deus olha para as coisas boas que a gente faz, Deus está, na verdade, vendo que estamos falhando, que não conseguimos fazer tantas coisas boas assim. Porque não se trata do que a gente faz. Porque se for só o que a gente faz, qualquer um pode fazer alguma coisa para Deus e receber salvação, e dizer que está servindo a Deus. Qualquer coisa que a gente faça vai ser suficiente. Mas Paulo está colocando assim o tempo todo. Eu tento fazer o que é bom, não consigo, eu faço só aquilo que é mal. Ele está mostrando como fazer coisas para Deus não é propósito de Deus para a nossa vida.
Amém, meus irmãos? Olha que interessante isso. A vida cristã não é sobre fazer. E muitas vezes a gente fala assim: eu vou servir a Deus. O que isso significa? Eu vou fazer alguma coisa. Mas Deus está preocupado com algo que vem antes do fazer. Que se não houver esse algo antes do fazer, pode ser que a gente faça muita coisa que Deus ou não vai aprovar, ou que Deus vai falar que não precisa fazer, porque não é sobre fazer mecanicamente. Amém, gente? Eu sei, foi um nó na cabeça de muitos irmãos, mas isso é uma verdade incontestável. A vida cristã não se trata de fazermos coisas. Então, do que se trata a vida cristã? Eu quero convidar você para olhar comigo Mateus capítulo 18. E nós vamos ver agora uma conversa entre Jesus e Pedro. Que na verdade foi Pedro quem chamou Jesus para conversar. Na verdade, Pedro foi até Jesus. E aqui, depois da conversa de Pedro com Jesus, Jesus vai contar uma parábola muito interessante sobre perdoar. A história de um servo que foi perdoado pelo seu senhor, que devia uma dívida assim astronômica, que ele não tinha como pagar. Se você faz parte do grupo de discipulado, ou você viu isso semana passada, ou você vai ver em breve no seu grupo, né? Ele não teve como pagar, e o Senhor perdoou ele. E falou assim: você está perdoado. Obrigado, Senhor, mas assim que eu puder, eu vou pagar para o Senhor. Não, você não entendeu, você está perdoado, você não me deve mais nada. Não, entendi, mas assim que eu puder, eu pago para o Senhor. A gente vê essa tensão na conversa, na parábola. E esse servo perdoado não perdoou um colega dele de trabalho. E quando o Senhor soube disso, toda a história se inverteu. Não vou dar spoiler para você ler. Mas essa parábola começa com Pedro aproximando-se de Jesus e perguntando a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aqui nós temos duas possibilidades de entender essa conversa do Pedro. O que fez Pedro perguntar isso para Jesus? A maioria dos estudiosos entende que Pedro fez isso porque ele queria se mostrar para Jesus. Mais ou menos assim: Jesus vai ver agora o quão generoso eu sou, como eu sei perdoar e que eu estou preparado para, na falta de Jesus, assumir o nosso grupo. Está substituindo Jesus. Eu ainda tenho cacos meu botão que Pedro também poderia estar nervoso com alguém do seu relacionamento, que o tempo todo pisava na bola com ele. Isso é coisa minha. Eu penso assim, quando eu vejo algumas palavras, vou lá para o original e vejo, eu fico me perguntando: quem que Pedro não aguenta mais que está o tempo todo pisando na bola com ele? Como se ele chegasse assim para Jesus: Jesus, o tanto que eu perdoei já deu, né? Já está suficiente. 7 vezes. Foi, né? Consegui. E seja qual for a verdade, o motivo de Pedro, Jesus fala assim para ele, né? Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que dá quanto? 490. Certo? Tá. Mas Jesus não está falando de matemática, amém, gente? O que está acontecendo aqui? A forma do Pedro pensar
É igualzinho à forma que Paulo descreveu que muitas pessoas pensam. O que eu preciso fazer? E para Pedro, me parece que perdão é uma coisa de fazer. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu sou de Jesus, porque eu sigo Jesus, né? E uma das coisas que quem pertence a Jesus faz, fazer, é perdoar. Na cabeça de Pedro está isso. Perdoar é algo que se faz. E Jesus, ele está mostrando outra coisa para Pedro. Pedro, você não vai perdoar o outro porque é uma coisa que você tem que fazer. Aliás, você não vai perdoar ninguém porque você tem que perdoar. Você vai perdoar porque você é alguém que foi perdoado. Por isso Jesus explica essa parábola do servo que foi perdoado, mas não queria perdoar. E é isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, você vai perdoar quantas vezes for necessário, porque perdoar não é algo de fazer. E você sempre vai conseguir perdoar. Sabe por quê? Porque você foi perdoado por mim. Amém, gente? E olha, a mensagem não é sobre perdão, tá? É sobre essa mentalidade de fazer ou de ser. E Jesus está mostrando para Pedro: Pedro, você é uma pessoa perdoada. E pessoas perdoadas perdoam. Amém, gente? Estamos começando a entender a mentalidade bíblica, a mentalidade de Cristo para nós, para as nossas vidas. Por isso que não pecar não é uma coisa de deixar fazer. Não pecar é porque nós somos santos. Esse é o ponto do Paulo. Aliás, voltando lá em Romanos, capítulo 8, que eu até tinha esquecido aqui, nós vamos ver o seguinte. No capítulo 8, versículo 1, Paulo continua aquele texto todo do capítulo 7, e ele fala assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? Então, você vai lutar contra o pecado, mas você não está mais condenado. Por quê? Versículos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Agora presta atenção no versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Lembra a primeira mensagem da nossa série? Receber Jesus. O que acontece quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? A gente recebe um presente de Deus. Qual é o presente que a gente recebe? O Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e ele vai purificando as nossas vidas. Ele vai nos tornando santos, ele vai nos tornando pessoas perdoadas, ele vai fazendo uma obra nas nossas vidas. E é porque o Espírito Santo habita em nós que nós podemos vencer o pecado. É porque o Espírito Santo habita em nós que nós somos perdoados por Jesus e podemos perdoar a quem nós precisarmos perdoar nesta vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Então nós começamos a viver uma vida cristã por quem nós somos em Cristo Jesus, não pelas coisas que nós fazemos. Tem um terceiro texto aqui que eu quero mostrar para você,
Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16. Paulo agora vai falar ainda da mentalidade, do fazer e do ser. Olha só que interessante, gente. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quantas vezes a gente vai satisfazer os desejos da carne se viver no Espírito? Jamais. Never. Né? Nunca mais. E aí no versículo 18 ele continua: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E a partir do 19, Paulo faz uma diferenciação. Ele vai falar das obras da carne e depois do fruto do Espírito. Meu irmão, minha irmã, obras, está mais para ser ou para fazer? Obra. Fazer, né? Não é fazer? Obras está mais para fazer. E aí Paulo fala assim, só que ele agora junta obras da carne, então coisa que a gente faz pelo pecado, que é o que Paulo estava falando lá em Romanos, né? Quando Paulo fala assim, aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço, a gente pode pensar, por exemplo, nessa lista de Gálatas, né? Quais são as obras da carne? São conhecidas e são. Aliás, por que as obras da carne são conhecidas? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque todo mundo faz. Por isso são conhecidas. Nenhum de nós deixou alguma vez de fazer. Infelizmente. Mas começou a mudar algo em nossa vida quando Jesus se tornou o nosso Senhor e Salvador. Agora presta atenção. Agora é tudo coisa filé aqui, hein, gente? Olha só. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Além de feitiçaria, aqui no Brasil tem muita simpatia, né? Não é isso? O que mais? Inimizades, rixas, ciúme de você, tem uma música assim? Ira, discórdia, divisões, facção, né? Comando vermelho, comando verde, comando branco, né? São as famosas panelas, né? Inveja, por que ele? Por que não eu, né? Que mais, gente? Bebedeira, orgias e coisas semelhantes a estas. E eu declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticar é fazer ou ser? Fazer. Os que praticam tais coisas não herdarão o que, gente? O reino dos céus. Olha só. Por isso, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, a nossa vida muda, porque nós não baseamos mais nas coisas de fazer, nem as coisas do pecado que são de fazer, e nem coisas boas de fazer. A nossa vida agora tem uma outra ótica, que Paulo vai chamar aqui de fruto do Espírito. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa. Fruto é algo que o ser humano faz? Não, né? O fruto, será que eu vou falar uma heresia aqui? Fruto é um ser, né? É um ser ou não? Da biologia? Da flora? Um fruto. Está mais para ser do que fazer, porque nenhum de nós fazemos fruto, né? Só se for naquela impressora 3D, né, gente? Se não for assim, fruto é algo do ser. E aí, olha só o que Paulo diz para nós. O fruto do Espírito é amor. E você vai poder amar porque Jesus colocou em você amor. Alegria.
Você vai levar alegria para as pessoas, porque Jesus colocou dentro de você o quê? Alegria. Que mais? Paz. Jesus colocou dentro de você o quê? Paz. E você vai ser diante das pessoas um pacificador. Jesus colocou dentro de você longanimidade, é algo que faz parte de quem você é em Jesus. Longanimidade é pavio longo, né? Pavio longo, contrário de pavio curto. Mostra perseverança, paciência enormes. Você vai ter muita paciência com as pessoas. Você vai ter muita perseverança com as pessoas, porque você recebeu isso de Jesus, né? Que mais, gente? Benignidade, bondade. Agora em Jesus você é benigno, você é bom e você vai tratar as pessoas com aquilo que Deus te deu. Que mais? Fidelidade. Jesus pôs dentro de você isso que a gente chama de fidelidade. Por isso você vai ser fiel a Deus. Por isso você vai ser fiel no teu casamento. Por isso você vai ser fiel na tua igreja. Por isso você vai ser fiel no seu trabalho. Você vai ser fiel na sua conduta de vida, nos seus valores, em tudo. Porque a fidelidade que há dentro de você não nasceu com você quando você era nenezinho. Nasceu em você quando Jesus colocou o fruto do Espírito. Você vai ser uma pessoa mansa. E toda vez que você quiser voar no pescoço de alguém, você não vai voar. Você vai cancelar o voo, porque você vai ser mais forte do que você mesmo, porque isso é uma pessoa mansa. E você vai ter domínio próprio para dizer não para o pecado, não para as tentações da vida, não para as oportunidades de ficar mais rico, mas se corromper. Domínio próprio. Tudo isso vem de Jesus, vem de Deus para a nossa vida. E porque nós somos assim, é assim que nós nos relacionamos com as pessoas. Amém, meus irmãos? Olha que bênção. Porque a vida cristã não é sobre fazer. A vida cristã é sobre quem nós somos em Cristo Jesus. E eu quero encerrar com mais um texto aqui bíblico. Pode, gente? Mais um? Já tem uma teologia aí pronta, né? Só achar um Ghost Rider para escrever. Mateus 19, a partir do verso 16. O jovem rico. Antes da gente ler, eu quero mostrar para você um pouquinho sobre quem provavelmente era esse jovem rico. E eu quero também mostrar para você como Jesus olhava para esse jovem rico. Esse jovem rico, na verdade, quando você vai ver as palavras dele, alguma coisa que ele diz, como ele conduz a conversa, você vê que ele é aquele somebody love, sabe? Da escola do professor Raimundo. Somebody love. Ele é alguém assim que manipula. Ele vai tentar manipular Jesus. Olha, que interessante essa leitura. Ele vai tentar fazer com que Jesus diga as palavras que ele quer ouvir. E o pastor Saião, eu vi uma entrevista dele. E ele foca na forma como Jesus olha para esse jovem. Porque eu vou falar para você, quando eu descobri tudo isso sobre esse jovem, gente, a gente fica assim, até eu fiquei incomodado, né? Mas como ele está tentando manipular Jesus? De onde que ele tirou essa ideia? Como assim, né? Mas o Saião, ele fala assim, Jesus o tempo todo em que olhou para ele, o amou.
isso, gente? Sabe, eu penso em mim nessas horas. Quantas vezes eu já decepcionei Jesus na minha vida? Mas todas as vezes Jesus olhou para mim com amor. E se isso aconteceu com você, todas as vezes Jesus olhou para você com o mesmo amor. Amém, gente? Olha, Jesus é maravilhoso. Quando recebemos Jesus, a vida muda. Porque quem conhece Jesus não consegue ser o mesmo para sempre. Mas vamos ao texto que diz assim, ó. E eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou: Mestre, qual é a pergunta? Que farei? É de fazer ou é de ser? De fazer. Vocês estão entendendo? Como que é a cabeça desse jovem rico? É igualzinho a cabeça de Pedro. Para ele a vida é um conjunto de coisas que a gente faz. Ora boas, ora ruins. Então ele vai perguntar para Jesus: o que farei para alcançar a vida eterna? Porque para ele alcançar a vida eterna era uma coisa de fazer. Vida eterna. Olha só. Aí Jesus dá uma quebrada nele e em seguida Jesus conversa dentro da proposta dele. Aí Jesus responde: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, entrar tem a ver com ser, com viver. Aí Jesus fala uma coisa para ele fazer: guarda os mandamentos. E aqui está a pegadinha do jovem. Se ele está preocupado com vida eterna, se ele é judeu, ele sabe quais são os mandamentos. Todo judeu sabe. E ele pergunta: quais mandamentos? Não é interessante ele saber e perguntar como se não soubesse? Mas quando Jesus responde, Jesus não vai falar os 10. Jesus vai falar os 6 últimos, que tem a ver com o relacionamento com as pessoas, né? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí o jovem fala alegre: tudo isso tenho observado. Ó, tô joinha, né, Jesus? Consegui, ó. Bati o recorde. Não é recorde que fala, né? Bati a meta. Consegui bater a meta do dia. Tudo isso eu tenho observado. O que mais me falta? E aqui é quase uma pergunta retórica. Ele está querendo que a resposta de Jesus seja: não te falta mais nada. Você está perfeito. Eu vou morrer pelos outros, porque por você eu não preciso morrer. É isso que está acontecendo. Esse é o engano que o jovem está tentando levar Jesus a ter. Mas ninguém engana Jesus. Nem eu, nem você. Muito menos esse jovem ardiloso. Mas o tempo todo Jesus olha para ele com amor. Jesus sabe onde ele vai chegar. E aí Jesus quebra ele. Mas não para retrocar, não como vingança. Jesus quebra ele porque Jesus mostra para ele que, na verdade, falta a principal coisa para ele. E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito. Gente, fazer as coisas perfeito ou ser perfeito? Ser. Lá no início da conversa, o jovem pergunta: o que fazer? Como é que Jesus responde ele? Se você quer ser.
Amém, gente? Deu para entender isso? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Sabe por que ele ficou triste? Porque naquele tempo, quem era dono de muitas propriedades era visto socialmente e religiosamente como alguém aceito por Deus. Alguém abençoado por Deus. Nossa, você vê esse jovem rico? Ele é abençoado por Deus. Ele deve ter feito, fazer alguma coisa que Deus gostou muito que ele fez, porque olha o tanto de propriedade que ele tem. Não lembra a teologia da prosperidade? Bem próximo. Mas era uma mentalidade que eles tinham. Aí quando Jesus fala assim, se desfaz de tudo isso porque nada disso me impressiona. Se desfaz disso porque nada disso está te ajudando. Se desfaz disso porque nada disso está levando você a ter a vida eterna que você disse para mim que queria ter. Na verdade, tudo isso está te afastando da vida eterna. Ele ficou triste, porque ele queria que todas as obras dele dessem conta do recado. E Jesus disse: nenhuma obra sua será capaz de dar a você a vida eterna. Você tem que me seguir e eu vou mudar a sua vida, e você vai ser uma nova pessoa, e a partir daí, sendo uma nova pessoa transformada por mim, é isso que Jesus está falando para ele, a partir daí, tudo que você fizer, você vai fazer diferente, porque você vai fazer de acordo com a pessoa que eu fiz você ser. Amém, meus irmãos? Isso é vida cristã. Isso é andar com Deus. Bom, tem uma frase de Ricardo Gondim. Pode colocar para mim, por favor? Você colocou? Tá. Pode pôr, por favor. Eu aumentei um pouquinho essa frase, ela não está mais original. E é uma frase que já tem uns 40 anos, eu era bem adolescente. Ricardo Gondim ainda estava começando o ministério dele, mas ele fala assim: a obra que Deus tem para fazer na minha vida é infinitamente mais importante e urgente que a obra que Ele tem para fazer através da minha vida. Vamos ler juntos? A obra que Deus tem para fazer na minha vida é infinitamente mais importante e urgente que a obra que Ele tem para fazer através da minha vida. Porque se Deus não fizer uma obra na minha vida, Ele nunca irá fazer uma obra através da minha vida. Não é lógico? Certo, gente? Então, o que Deus quer mais que tudo, não é as coisas que eu posso oferecer de fazer para Ele. O que Deus quer mais que tudo é o meu coração. A minha vida. Ele quer algo assim de mim que Ele possa me transformar, para que eu seja mais parecido possível com Jesus. E aí sim, Ele vai usar minha vida com poder. Você tem conduzido a sua vida dentro de que
mentalidade? Fazer ou ser? Essa é a pergunta mais importante dessa noite. Porque se você conduz a sua vida na mentalidade de fazer, você sempre será mais carnal que espiritual. Mas quando você conduz a tua mente submissa à mente de Cristo, e Jesus vai transformando a sua vida, e você vai fazendo as coisas conforme aquilo que você se torna em Cristo Jesus, aí você passa a ser alguém que age espiritualmente. E todos nós precisamos buscar esse modelo de Jesus. Ao invés da gente se limitar no fazer, a gente procurar ser quem Cristo Jesus quer que a gente seja. E eu fico pensando às vezes assim, sabe, gente? Hoje nós temos um bom número de irmãos aqui. Você já imaginou se todos nós, sem exceção, saíssemos daqui essa noite, tendo no coração esse desejo verdadeiro de priorizar na nossa vida o que Deus quer que a gente seja, e buscar isso durante toda a semana? Como seria o culto do próximo domingo? Como seria a tua casa? Você teria mais conflitos ou menos conflitos? Você teria mais paz ou mais angústia? Porque muitas vezes a gente vem aqui para o culto e tem uns que estão em paz, uns que estão em angústia, uns que estão assim, outros que estão assim. É ou não é, gente? É uma salada, né? De fruta. E se todos nós, por crermos nessa palavra, durante a semana buscássemos quem o Senhor quer que a gente seja e nos concentrássemos verdadeiramente nisso, o que aconteceria conosco no culto de domingo que vem? O que aconteceria no meu lar, no meu trabalho? O que aconteceria na minha saúde, nas minhas finanças? O que aconteceria com as minhas dúvidas, com as minhas dores, com as minhas frustrações? O que aconteceria com as coisas que não são de Deus, mas que eu sempre priorizei na minha vida? Meus irmãos, nós precisamos colocar isso seriamente em oração. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e você com Deus, sabe, você pedir para Ele: Senhor, me dá essa graça de entender e evitar de fazer as coisas como se eu fosse capaz de agradar ao Senhor, porque eu não sou. Mas eu permiti que o Senhor faça toda a obra que o Senhor tem para fazer em minha vida. Me transforma, me usa. E a boa obra que o Senhor começou, o Senhor continue a completar em mim. Ore ao Senhor.